Gente, na aula passada, nós falamos sobre diferentes climas e formações vegetais na parte do começo aqui, a parte introdutória. Diferenciamos o que eram elementos de fatores climáticos. Elemento climático é aquilo que pode ser medido, é aquilo que a gente visualiza no dia a dia, é aquilo que a gente sente no dia a dia, no nosso clima ou no nosso tempo, que seria a temperatura, a umidade relativa, a sensação térmica, a direção do vento, a pressão atmosférica, o índice de radiação ultravioleta. Estes são elementos, como a gente falou. Os fatores são os que determinam a formação de um clima. Então, o fator climático ele vai contribuir para a formação do clima. Então, o primeiro fator aqui que ele vai tratar é o fator latitude. Agora, de que modo a latitude influencia na formação do clima? Vamos colocar aqui no Google. Nós vamos colocar aqui zonas térmicas. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Vou pegar uma imagenzinha boa. Essa daqui. Se eu pensar nessa imagem, olha o que ele mostra. Zona tropical ao meio, zona temperada do sul, zona temperada do norte, zona polar, zona polar. O que nós vemos aqui? Que o clima mundial ele é influenciado fortemente pela latitude. Nós dizemos que a latitude é um dos principais fatores climáticos. Observa que esse exemplo, ó. Quando eu penso aqui na radiação solar, se eu pensar essa distância aqui, da zona tropical para o Sol, ela é muito menor, por exemplo, do que essa distância do Sol até o polo. Então, ou seja, eu vou ter temperatura mais quente quanto menor for a latitude. Lembra que a latitude ela vai de 0, que é o Equador, até 90 graus ao norte, que é o Polo Norte, e de 0 a 90 graus sul, que é o Polo Sul. No caso aqui, nós vemos que nesta posição é verão no hemisfério sul. Por quê? Olha só como que está o Polo Norte aqui. O Polo Norte está recebendo radiação solar. O Polo Sul, perdão. O Polo Sul está recebendo radiação solar. Enquanto que o Polo Norte, ele não vai receber sol. Então aqui vai passar 3 meses de noite. Isso acontece por conta do movimento de translação. Olha lá. Movimento de translação. Vamos pegar uma imagenzinha aqui, ó. Essa aqui, acho que essa está melhor. Repara aqui comigo. Norte, norte. Neste caso aqui, o norte, olha onde que ele está. Ele está todo iluminado. O sul, perdão. O sul está todo iluminado. Olha o norte. O norte está no escuro. Agora, olha lá, depois de 6 meses. Aqui no hemisfério sul, está de noite. E no hemisfério norte, está dia. No polo norte, dia. No polo sul, noite. Então, por isso que nós temos essa inversão de estações do ano. Quando no hemisfério sul é verão, no norte é inverno. Quando no sul é verão, no sul é primavera, no norte é outono. Então as estações elas vão se alterando do hemisfério norte para o sul, de modo que nunca vai ser igual, por conta deste movimento de translação, mas principalmente por conta deste eixo terrestre. Tá? O eixo da Terra ele é levemente inclinado. Então nós dizemos assim, voltando ali na nossa latitude, olha lá. Nós dizemos que o Brasil é um país tropical. Por quê? Porque o Brasil está majoritariamente... Deixa eu abrir essa imagem aqui. Olha lá, o Brasil, olha o Brasilzão aqui. Ele está majoritariamente dentro da zona tropical. Só que nem todo ele. O Brasil tem uma parte, lá a região sul do nosso país, inclusive o sul do nosso estado do Mato Grosso do Sul e do estado de São Paulo, também vai pegar essa zona temperada do sul. Ah, professor, então o Brasil tem clima temperado? Não, o Brasil é de clima tropical majoritariamente, e aqui embaixo, onde ele está na zona temperada, ele vai ser subtropical. Assim como, se eu pensar aqui no estado da Flórida, nos Estados Unidos, ele está na zona temperada do norte. Só que ele não é temperado, ele é subtropical também.
Ok? Então, ó, olha esse exemplo aqui. Ele está determinando os tipos de clima que tem em cada região. Temperado continental, oceânico, clima mediterrâneo está onde? Na zona temperada. Na zona intertropical, tropical, aí vai ter o equatorial. Na transição da intertropical para temperada, repara, ó, tanto no hemisfério norte quanto no sul, a gente vai ter desertos. As áreas de médias latitudes são as áreas predominantes de desertos no planeta. Então, resumidamente, por que a latitude influencia tanto no clima? Simples, porque quanto mais próximo do Equador eu tiver, mais sol vai pegar, mais sol vai incidir durante todo o ano. Inclusive, olha só, se você estiver na linha do Equador, a duração de dia e noite vai ser a mesma durante o ano inteiro. Não tem alteração. Agora, se você reparar, por exemplo, nós aqui do Mato Grosso do Sul, estamos aqui em Campo Grande, bem pertinho do Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio já é uma latitude média baixa, então já vai ter uma variação de duração do dia e da noite. Por exemplo, tem épocas do ano aqui em Campo Grande que vai anoitecer, já é 7 da noite. Só que tem época do ano que 5 horas já está noite. Ou, quanto maior for a latitude, por exemplo, lá na Europa, você vai para um país europeu lá, a França da vida, aí é 10 horas da noite, aí que está anoitecendo. Ou, tem época que é 4 horas da tarde, 3 e pouca da tarde, já está anoitecendo. Por quê? Por conta do fator latitude. A quantidade de sol que incide no planeta é diferente em determinadas zonas pela questão da latitude, mas também pelo movimento de translação, ok? Então, voltando aqui na nossa apostila, vamos ver o que ela diz aqui, ó. O ângulo de incidência da radiação solar sobre a superfície da Terra influencia expressivamente a temperatura. Raios solares que possuem ângulo de inclinação próximo a 90 graus em relação à superfície terrestre percorrem menor distância ao atravessar a atmosfera, interagindo menos com os elementos com os elementos dela e chegando à superfície terrestre com maior intensidade. Quanto mais distante dos 90 graus, mais longa será a trajetória. O que é o 90 graus? O que é esse Sol 90 graus que ele está dizendo aqui? É o Sol apino, aquele Sol que fica acima da nossa cabeça. Então, o Sol apino, ele não acontece, pessoal, em toda a extensão do nosso planeta. Se você pensar que, por exemplo, Campo Grande tem Sol apino. Por quê? Porque a gente está dentro da zona tropical. Agora, se você fugir da zona tropical, se você for na zona temperada do norte, do sul ou polar mesmo, você nunca vai ter o Sol incidindo diretamente sobre a sua cabeça. Nós falamos disso quando a gente falou de movimentos terrestres. Lembra? Eu falei para vocês que aquele movimento lá de translação ia ser fundamental para vocês entenderem a parte climática, a formação climática do nosso planeta. Então, a latitude nada mais é do que isso. A forma como o Sol incide na superfície que influencia diretamente na absorção do calor. Aqui, ó, nós temos um exemplo aqui de como a radiação interage. 16% absorvida pela atmosfera, pelos gases, né, da atmosfera. Aí, um pouco dessa radiação que foi absorvida é refletida. As nuvens absorvem o calor, 3% mais ou menos da energia, dissipa 20% dessa energia de volta para a atmosfera. A superfície absorvida pelos continentes e oceanos, metade da energia, 4% é refletida dos continentes. Então isso aqui, esse lance de chegar radiação e de refletir radiação, é o que nós chamamos de efeito estufa, tá? Aí, bom, vamos aqui para altitude. Nós moramos aqui no Mato Grosso do Sul, que é um estado vizinho aqui a Paraguai, a Bolívia, e a Cordilheira dos Andes para nós é muito conhecida. Está muito próxima aqui, embora a gente
muitos que não foram ainda, mas conhecem, sabem das diversas civilizações que existem dentro dessa Cordilheira dos Andes. E um exemplo que eu gosto de usar nessa parte de clima aqui, para você entender o que é o ar rarefeito, é que quando um time de futebol vai jogar, por exemplo, na Bolívia, que tem uma altitude muito considerável, os jogadores têm dificuldade para respirar. De modo que eles sempre são substituídos no segundo tempo, ou até mesmo antes, né? E quando eles vão jogar na altitude, é muito difícil controlar o passe de bola. Os meninos que gostam de futebol aí, né? Principalmente as meninas também, tem menina que adora futebol. Reparem que em jogo, não sei se vocês já repararam isso, se o jogo for numa altitude muito elevada, o jogador vai ter dificuldade para respirar e vai ter dificuldade para passar a bola, para receber a bola. Por quê? Repara esse desenho aqui. Olha só. Coluna de ar na montanha. Olha o tamanho. Olha o tanto de ar que tem em cima da cabeça desse homenzinho aqui. Agora, olha essa coluna de ar aqui. Onde a pressão atmosférica é maior? Quanto menor for a latitude. A altitude, perdão. Olha aqui, maior pressão atmosférica. Por quê? Porque tem mais ar na cabeça dessa galera aqui, para cima dessa galera. Então, o peso da atmosfera aqui é muito maior. Então, há muito mais pressão atmosférica. No alto, há menor pressão atmosférica. Por quê? Porque há menos moléculas de gás. Quando eu falo de altitudes ali que ultrapassam os 3.000 metros, já começa a ficar difícil para respirar. Porque a concentração de oxigênio começa a diminuir. Mas não só a concentração de oxigênio. Quanto mais eu subo, menos gases tem de um modo geral. Seja gases de água, gases do efeito estufa. Então, a energia no planeta, que vem do Sol, ela só é retida aqui por conta da atmosfera. Se nós não tivéssemos atmosfera, que foi um conteúdo que nós estudamos ali anteriormente, então está conectado aqui. Se nós não tivéssemos atmosfera, sem dúvida nenhuma, nosso planeta seria frio. Porque o que faz o calor ficar retido aqui são os gases que compõem a atmosfera. Beleza? Então, bem, quanto mais alto for, menor a pressão atmosférica. Quanto mais baixo for, maior a pressão atmosférica. Então, se tem mais ar, vai ficar mais energia retida. Quanto mais eu subir, mais rarefeito, menos gases tem, menos energia vai ter retida. Um exemplo que eu gosto de dar antes de vir essa frente fria que nós estamos vivendo agora em Campo Grande, já a segunda ou terceira forte frente fria que chega esse ano, antes da frente fria chegar, nós tínhamos um dia quente, estava bem quente durante o dia, e aí à noite estava bem fresquinho, bem friozinho. Por que que isso acontece? Então, pessoal, como nós falamos, quanto mais alta for a altitude, maior a altitude, mais frio. Por quê? Porque tem menos ar, tem menos gases, né? Então esses gases, esses poucos gases, vão absorver menos a energia do que na parte mais baixa, onde a concentração de gases é maior. O efeito estufa aqui vai ser maior. E aí você para e pensa também um outro aspecto. 71% da superfície do planeta é mar. Então, quanto mais próximo do mar eu tiver, mais energia vai estar sendo dissipada, refletida. Além do fator gases, tem também o fator mar. O mar absorve a maior parte da radiação do nosso planeta, visto que ele representa a maior parte da superfície. Né? Bom, o relevo. De que modo o relevo impacta na formação do clima? Nós temos um ótimo exemplo aqui, que é o da chuva de monções. A chuva de monções ela ocorre devido à forte umidade que vem do Oceano Índico, só que também com a participação da Cordilheira do Himalaia. Então, deixa eu colocar aqui para vocês colocar aqui uma imagem, ó. O relevo, aqui, clima. Clima A. Tá bom, vamos ver. Olha só,
Essa imagem aqui que eu queria. Gente, mar, aqui, Planalto da Borborema. Isso aqui é o Nordestão, ó. Planície costeira. Olha o que a montanha, o relevo faz com a nuvem. Ele bloqueia. De modo que aqui a Barlavento, na onde o vento entra, chove bastante. Só que a sotavento, do outro lado do relevo, não chove nada. Então aqui tende a ter climas mais secos. Por quê? Porque o relevo bloqueou a entrada de ar. Olha essa imagem aqui. Ó, o relevo bloqueou, as nuvens se condensaram, um monte, choveu pra caramba de um lado, do outro lado não choveu. Por quê? Porque o relevo bloqueou a entrada da chuva. Então o relevo eu acho bem simples, né, o entendimento. O relevo ele bloqueia e causa essa chuva aqui, ó, chamada de orográfica. Por que é orográfica? Porque ela choca no relevo. Se você imaginasse esse relevo aqui, esse desenho, para ficar rápido e ilustrativo para vocês, a nuvem chegou aqui, concentrou aqui nesse relevo e choveu pra caramba. A mesma ideia lá da chuva de monções. A monções acontece porque o Himalaia bloqueia as nuvens. Correntes marinhas. Aí a nossa apostila ela vai trazer dois exemplos aqui. As quentes e as frias. O maior exemplo de corrente quente e influência no clima, que nós estudamos lá no 9º ano, quando a gente falou de Europa, é a corrente do Golfo. Ela sai daqui do Golfo do México, olha os Estados Unidos aqui, México. Ela sai do Golfo do México e vai em direção à Europa. E aí ela banha todo o litoral europeu. Inclusive, olha esse país aqui, a Noruega. A Noruega vai ter clima temperado oceânico num lugar que era para ter clima subpolar. Porque se você imaginar, ó, se você pensar aqui, na Noruega, todo esse litoral aqui, compara ele com o Canadá, a mesma latitude no Canadá. Que clima que tem aqui no Canadá, ó? Polar. Só que aí na mesma latitude, no caso da Noruega, eu vou ter clima temperado. Por que o clima é temperado ao invés de ser subpolar? Porque a corrente do Golfo, olha ela aqui saindo, ela vem, corta o Atlântico, banha aqui o litoral do Reino Unido, da Islândia, tem parte da Islândia, o litoral, que vai ter clima também temperado por conta dessa corrente. É que nesse mapa que o autor não colocou, porque ele está numa escala pequena. Então, ao invés de ter o clima subpolar, ele tem o clima temperado. Por quê? Porque a corrente influenciou. Agora, outro caso aqui, nós temos a corrente de Humboldt e a corrente de Benguela. Repara aqui, ó, deserto do Atacama, bem na beira do mar, deserto da Namíbia, bem na beira do mar. O autor fez questão de destacar esses dois desertos. Por quê, gente? Não era para ter deserto, se eu for pensar na beira do mar. Por quê? Porque o mar tem muita, logicamente, emite muita umidade, então vai chover mais. O mar é composto por água e essa água está, óbvio que é composto por água, né? Mas ela está em constante evaporação. Só que o que acontece? Tanto Humboldt quanto Benguela são correntes frias. Então o que ela faz? Ela resfria essa água litorânea e ela impede que evapore. Então não vai ter chuva, nem aqui no Chile, na Argentina, nem na Namíbia. Então o deserto ele vem até a beira da praia. Ele já começa na beira da praia e vai avançando. Porque é uma coisa assim meio atípica. Mas por que isso acontece? Por conta da corrente marítima fria. Outra corrente que ele está destacando aqui é a corrente das Malvinas, olha lá. Essa corrente aqui, muito pinguim na época do inverno, pega a corrente e vem parar inclusive aqui no Brasil. Aqui na Argentina, no sul da Argentina, no Uruguai, no sul do Brasil, aparece muito pinguim. Só que chega a aparecer pinguim também no Rio de Janeiro.
eles vêm fugindo do inverno muito rigoroso. Alguns, né? Alguns tipos de pinguim. Enfim, então a corrente marítima também influencia diretamente na composição do clima. Agora, o último, é o último. Professor, O último aspecto aqui é a maritimidade. professor, Então, quando vocês virem falar maritimidade, continentalidade, é o mesmo fator. Isso aqui nada mais é do que a proximidade ou distanciamento com o mar. Como eu falei para vocês aqui no caso da corrente marítima, vamos dar um zoom aqui nesse mapa aqui, ó. Opa, vamos lá. Aqui, tá. Olha só, se eu estiver perto do mar, no caso brasileiro, vamos pensar no nosso Brasilzão aqui. Se a gente está próximo do mar, é mais úmido e tende a ser mais chuvoso. Por quê? Porque está na beira do mar, vai evaporar mais água. Isso é natural. Agora, à medida que eu adentro o continente, por exemplo, vamos pensar aqui o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul vai estar por aqui assim, ó. Tá? Isso aqui é Mato Grosso do Sul, tá mais ou menos aqui. Mato Grosso do Sul está bem distante do centro. Do centro, ó, bem distante do oceano. Mato Grosso do Sul está mais ou menos no centro da América do Sul. Então, durante o inverno, para nós, a umidade relativa do ar despenca. Por quê? Porque a massa equatorial continental, que é a massa que vem da Antártida, da Amazônia, hoje eu tô bom da cabeça, hein? Que vem da Amazônia, uma massa quente e úmida, ela perde força. Por quê? Porque a massa polar que vem do sul, lá da Antártida, ela ganha força. E ela é uma massa gelada e seca, tá? Ela não é uma massa cheia de umidade, ela é uma massa seca. Então ela empurra a umidade para a Amazônia e aqui fica seco. Agora, por que não fica tão seco no litoral brasileiro? Porque está na beira do mar. Então, quanto mais próximo do mar, menor vai ser a oscilação térmica, tá? Mais equilibrado vai ser o clima. Mato Grosso do Sul, como a gente falou, esses dias para trás, aí, um mês atrás, vamos pensar, estava quente durante o dia e frio durante a noite, ou seja, uma grande amplitude térmica. Por quê? Porque não tem umidade na atmosfera. Quanto menor for a umidade na atmosfera, maior vai ser a oscilação térmica durante o dia e a noite. Ok? Então, continentalidade nada mais é do que a influência que o mar vai exercer sobre a região. Se eu digo assim, o efeito continentalidade no Mato Grosso do Sul é grande. Por quê? Porque nós estamos no meio do continente. Então, mesma coisa acontece aqui com a África, por exemplo. Pensa nesse meião da África aqui, onde eu estou apontando com o mouse. A umidade do mar aqui é mínima. Só que, logicamente, eu nunca vou analisar o clima por apenas um aspecto, por um único fator climático. Existem vários fatores, como a gente estudou aqui atrás agora, como a gente falou deles. Depois a gente vai fazer exercício para fixar isso. Existem vários fatores que determinam o clima. Bem, dá uma olhada aqui, ó. Climas globais e suas formações fitogeográficas. O que é fitogeográfica? De vegetação. Então vamos olhar aqui, ó. Correntes marítimas são essas setas no meio do mar. Olha o tanto de corrente marítima que tem no planeta. Como nós falamos, esta de Humboldt, esta de Benguela e esta do Golfo são muito importantes para vocês. Essas vocês têm que ter na cabeça, porque essas caem muito em prova. E também pegam as regiões, vamos dizer assim, regiões muito importantes, são muito características, né? Essa de Humboldt, porque pega a nossa América Latina, a do Golfo, porque influencia fortemente o clima da Europa, e a de Benguela, pela formação do deserto da Namíbia, aqui na beira do litoral, onde o efeito maritimidade não vai conseguir influenciar para formar um clima mais úmido. Então, reparem que, em linhas gerais, o clima segue uma tendência. Se está próximo da linha do Equador, baixa latitude, é equatorial. Tem equatorial na Ásia, na Oceania, aqui, ó, Papua Nova Guiné, Ásia, África, América. Então, Europa não tem clima equatorial, porque onde a Europa está, olha a latitude da Europa, nem a Antártida.
Obviamente. Por quê? Porque a Antártida está praticamente inteira dentro da zona polar. Só um pedacinho ali está na zona temperada do sul. Então aqui, se você quiser ver pinguim, agora nessa época, nessas ilhas aqui mais ao norte da Antártida, é cheio, tá? É só fretar um barco e ir lá conhecer os pinguins. Aí aproveita e me leva. Quanto mais eu subo a latitude, tanto em direção ao norte quanto em direção ao sul, porque lembra o seguinte, 0, linha do Equador, 90, polo norte, 90 no polo sul. Então, quanto mais eu subo a latitude em direção ao norte ou em direção ao sul, mais frio vão ficando meus climas. Então, depois do equatorial, eu vou ter o tropical, que é esse laranja, esse bege aqui, né? Não sei que cor que é essa. No continente americano, no continente africano, no continente asiático e na Oceania. De novo, Europa não tem, nem Antártida, devido às suas grandes latitudes. Depois, vamos para esse roxinho, ó, rosa, né? Subtropical. No sul, ó, no sul, no sul. Olha no norte, subtropical. Ó, aqui, aqui e aqui. Europa não tem subtropical. A Europa vai ter o Mediterrâneo, que é fortemente influenciado por este deserto do Saara, ok? Aí nós vamos ter o temperado, que é esse verdinho, ó, temperado, 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 tudo temperado. Aí nós vamos ter o frio, olha lá, o frio, frio. Aí na Antártida a gente já não vai ter o frio, a gente já vai direto para o polar. Bom, pessoal, então nós vemos aqui que no caso da Antártida e lá do norte do Canadá, norte da Rússia, já vai ter o clima polar, tá bom? Polar. E onde vai ficar o clima desértico e o semidesértico ou semiárido, tá? Vai ficar sempre nas mudanças de média para alta latitude. Então, em médias latitudes, olha o deserto do Saara, olha os desertos aqui da Arábia, deserto de Gobi na China e na Mongólia, os desertos australianos, deserto da Namíbia, deserto do Atacama, deserto da Patagônia, tudo está em média latitude. E no caso brasileiro, a gente não tem deserto, mas tem uma área semiárida, que seria no polígono das secas, ali no Nordeste. Tá? Então agora, falando um pouquinho sobre cada clima, a apostila de vocês vai mostrar um monte de climograma. A gente não vai ficar lendo esses textos aqui um por um. Nós vamos observar esses climogramas e fazer a interpretação. Repara o seguinte. O climograma ele é composto por dois indicadores principais. Às vezes ele traz outras variáveis, como radiação ultravioleta, mas isso não importa. Olhando nesse climograma, perceba que lá embaixo tem lá, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro. Aí de um lado tem ali milímetros e Celsius. Ou seja, de um lado nós temos a temperatura em graus e do outro lado a quantidade de precipitação em milímetros. Como que é o equatorial? O mês que menos chove aqui, qual é? Abra o microfone e fale para mim. Alguém. Qual mês menos chuvoso? Fala aí, Lavínia. Fevereiro? Fevereiro? Pode ser, né? Se a gente reparar, ó, fevereiro, março, julho, tá tudo pau a pau. E qual é o mês, ou quais são os 2 meses que mais chovem? Janeiro e dezembro, né? Janeiro e dezembro, olha lá. Janeiro e dezembro, quase ali 250 milímetros. Então, realmente é muita chuva. Se você reparar, ó, só em 2 meses já chove 500 milímetros. É muita chuva. E não tem nenhum mês que vai passar sem chuva. Tá? E agora vamos para a temperatura. Olha a temperatura média. Ela vai de 25 graus, mais ou menos, ó,
de 25 a mais ou menos uns 27, 28 graus. É uma temperatura elevada. Mas você fala assim, professor, mas 25 graus é uma temperatura agradável, não é quente. Mas isso aqui, pessoal, é uma média térmica, tá? O que é média? Ele vai somar os 30 dias do mês durante o dia e durante a noite. Então, à noite a temperatura cai. Quando eu falo de temperatura média, se ultrapassar os 20 graus de temperatura, já é uma temperatura média alta. Se eu falar 25 graus de média térmica, é algo muito grande, tá? Porque é média, é uma soma de meses do mês inteiro, durante o dia e durante a noite. Então, o que a gente pode concluir do clima equatorial? Que ele é quente e chuvoso. Chove muito e é quente. É isso que ele vai mostrar aqui. A Amazônia é exatamente isso aqui, igual Singapura. Singapura é uma cidade-estado que fica ali ao sul da Malásia. A Malásia é um país de clima também equatorial em grande parte. Bom, clima tropical. Olha este climograma aqui. Ele é de Cuiabá. Só que isso aqui é a mesma coisa de Campo Grande. Olha o mês que nós estamos. Maio. Olha a chuva. O que aconteceu com a chuva? Reduziu. Agora, olha em junho, julho, agosto. Cuiabá e Campo Grande é pau a pau. São muito parecidos. Afinal de contas, o clima é o mesmo. É o clima tropical. Então, se você reparar aí, ó, o que acontece no clima tropical? Ele tem períodos de chuva intensa. Olha o mês de março, por exemplo. Quase 250 milímetros, chuva igual do clima equatorial. Janeiro, fevereiro, março, dezembro, chove muito. Chove ali na casa dos 200 milímetros por mês. Ó, janeiro, fevereiro, março e dezembro, então 4 meses de chuva intensa, ou 5, né, como se queira pegar o novembro também. Então tem período de chuva intensa e tem período de escassez. Tem período que não chove, que é o meio do ano. E o que aconteceu com a temperatura quando a chuva diminuiu? Responde aí para mim, primeiro ano. É o quê? O que acontece com a chuva, com a temperatura no meio do ano, quando a chuva cai? Reduz a chuva. O que acontece com a temperatura? A temperatura cai também. Cai também. Então, olha só, a temperatura média aqui na casa ali dos 26, quando chegou ali no mês de junho, julho, agosto, no caso de Cuiabá, ela caiu para 24, 23 graus. Então, a gente vê que há um inverno bem definido, olha só. O verão, o outono, parte do outono e parte da primavera tem temperatura bem elevada, junto com o verão. E no inverno, no meio do ano, a temperatura cai. Então, o inverno é mais ameno, ele é friozinho e ele é seco. Olha a chuva, acabou. O verão vai ser quente e vai ser úmido. Chove bastante e é quente. Ok? Bom, esse é o temperado, o tropical. Aí ele vai falar das variações. Agora vamos para o subtropical. Qual que é a diferença dele? Olha Bagé, no Rio Grande do Sul. Chove o ano inteiro. Tá? E olha a temperatura média. Ela vai ali dos 23, 24 graus, só que ela vai cair até por volta de 10 graus. Só que no subtropical, ainda que a temperatura caia, olha a chuva. A chuva se mantém. Não reduz chuva porque a temperatura caiu. Na verdade, os meses menos chuvosos aqui em Bagé vão ser os do final do ano. Novembro, dezembro e começo do ano, ali o fevereiro, janeiro, fevereiro, que chovem moderadamente, né? Se a gente for comparar aqui com o mês de outubro, ó, outubro e abril são os meses mais chuvosos. Esse período de outono à primavera é muito chuvoso em Bagé, no clima subtropical. Então, o subtropical ele vai ter temperatura alta, só que ele vai ter temperatura ali na casa dos 12, 14 graus de média durante o inverno, tá?
Você fala assim, professor, então, qual que é a diferença dele para o temperado? Vamos ver o temperado aqui, ó. Olha o temperado. A temperatura, ela vai abaixo de zero. Tanto aqui, ó, o temperado de Nebraska, quanto de... Tá, aí, pessoal, aqui nós temos o clima frio. Olha a diferença do frio. A temperatura mais alta vai ficar ali na casa dos 19 graus, mais ou menos, só que vai ter época de menos 30. Então vai ter época muito fria. E o clima polar. Olha o polar, não tem temperatura positiva. É frio durante o ano inteiro. Simplesmente não tem estação quente. Quando eu falo de clima árido e semiárido, olha lá. Esse climograma aqui é um bom exemplo. Ó. Olha a chuva. O mês que mais chove, mês de abril, na casa dos 50 milímetros. Então isso aqui é um clima desértico. Na verdade, não vai ser nem desértico, né? Isso aqui vai ser semiárido. Qual que é a diferença do desértico para o semiárido? Quando eu falo de desértico, é aquele clima que chove de 0 a 250 milímetros. Se choveu menos que 250 milímetros por ano, é desértico. Então nós falamos lá do clima equatorial, chove 250 milímetros no mês. Então no clima desértico, chove até 250 no ano inteiro. Se você pegar, por exemplo, a precipitação média do Cairo, capital do Egito, fica na casa dos 30 milímetros. 30 milímetros é uma chuvinha normal para a gente aqui em Campo Grande. Campo Grande, qualquer chuva aí da época do verão, dá 30 milímetros assim fácil. Para eles chove durante o ano inteiro. Tá? Então, quando eu falo de semiárido, de desértico, é menos que 250. Então aqui tem um oásis, um clima desértico. Quando eu falo de semiárido, e aí a gente está falando lá da região nordeste do Brasil, por exemplo, ele vai chover de 250 a 650 milímetros. Tá? Então, a diferença do desértico para o semiárido está na quantidade de chuva. O semiárido chove um pouco mais que o desértico. Ok? Bom, então, acho que é isso, pessoal. Ele vai diferenciar os dois aqui para vocês. Só para fechar o raciocínio, lembrem-se sempre de que quando eu falo de mudança climática, para eu dizer assim, o clima está mudando. A gente falou disso na aula passada. Eu preciso ter parâmetro, eu preciso estudá-lo. Para eu definir se o clima está mudando ou não, eu preciso de pelo menos dados de, no mínimo, 30 anos para eu saber como é o meu clima. A partir daí eu posso começar a analisar se as médias estão sendo alteradas ou não. Ok? Então é isso, pessoal.